E aí, como é que estão todos vocês? Vamos agora para mais uma aula. Nesta aula, nós vamos abordar sobre o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, venha comigo, acompanhe bem. Se não entender, volte o vídeo, se prenda bastante ao conteúdo explicativo que você vai entender. Garanto a você que você tiver atenção, você vai entender e vai conseguir obter uma boa compreensão. Então vamos à nossa aula de hoje. Vamos tratar então sobre o IDEB. O que é o IDEB? A gente já está vendo aqui que o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado lá em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas, importante, estabelecer metas para a melhoria do ensino. E para que serve o INEP, o IDEB? Para que serve? O IDEB ele tem um objetivo, ele é um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da educação pela população. E aí, a gente vai entender que o IDEB ele tem um cálculo, ele é um índice, ele não é uma prova, é um índice, vale salientar isso. O IDEB não é prova, ele é um índice, ele vai indicar valores, são números. Então, IDEB ele é um índice, é número. Como é que se calcula o IDEB? O IDEB ele vai pela taxa de rendimento escolar, começando pela aprovação, reprovação e abandono, que a gente vai chamar de P, que é o fluxo, versus multiplica a média de proficiência das provas de português e matemática obtida lá no SAEB, tá? Então, o, o IDEB ele é este cálculo. É o N, que este N corresponde à média, é uma média de português e matemática. Vamos supor, português tirou um 7, matemática tirou um 8, obtém-se a média de 7, 8, 7,5, vai compor este N. E o P é o fluxo. O fluxo ele é um número também, ele vai de 0 a 1, de 0 a 1, que ele é calculado por meio das taxas de aprovação, reprovação e abandono. Significa o seguinte, que numa escola, para ela ter um fluxo igual a 1, vamos comparar com o ensino médio. O ensino médio tem primeiro, segundo e terceiro ano. Para ter um fluxo igual a 1, o ensino médio ele deve ter aprovação de uma turma 100% nas 3 séries. Também precisa ter nenhum abandono. Aprovação 100%, zero abandono e a permanência desse, como eu já falei, a permanência, abandono e aprovação. Só que para se ter aprovação 100%, e as pessoas dizem, por isso que hoje as escolas aprovam de um modo automático. Não é bem assim. É necessário ter qualidade. O que adianta aprovar sem ter qualidade? Porque se não tiver qualidade, essa média, que é a média N, em português e matemática, vai despencar. Então, precisa ter aprovação 100%, mas precisa ter qualidade para compor um IDEB satisfatório. E o que seria o IDEB satisfatório? O IDEB ele vai de uma escala de 0 a 10. Quanto mais próximo de 10, quanto mais próximo de 10 seria o cenário ideal. No entanto, o Brasil ainda está longe de chegar ao IDEB 10. Utiliza-se a nota 6 como um padrão dos sistemas educacionais mais desenvolvidos do mundo para ser a referência, ok? Então, aqui utiliza-se essa nota 6 como referência
para poder chegar à nota 6. Se chegar à nota 6, significa que está num aprendizado adequado. Se passar de 6, está bom. Mas é a referência em relação aos sistemas educacionais mais avançados do mundo. Vamos aqui entender as funcionalidades do IDEB. Para que o IDEB serve? O IDEB ele vai servir para avaliar a qualidade da educação. Então, o IDEB serve para avaliar a qualidade da educação básica no Brasil, permitindo comparações entre escolas, municípios e estados. Outra funcionalidade do IDEB, definição de metas. Então, há uma definição de metas. Os sistemas educacionais definem metas para que seja atingida por cada rede, seja ela municipal, estadual ou federal, como também as escolas. Então, o IDEB, eles são índices que ele é traçado por escola, por município, por estado e por Brasil. Então, são índices que está compondo todas essas esferas, desde a escola até a esfera mais ampla. Então, as definições de metas bianuais são estabelecidas para cada escola e sistemas de ensino, como a gente já falou aqui, os sistemas de ensino, visando alcançar padrões de qualidade mais altos. Outra funcionalidade do IDEB é subsidiar políticas públicas. E então, assim, quando a gente escuta falar de avaliações externas, lembrando que o IDEB não é uma avaliação externa, o IDEB é um índice, mas ele obtém esse índice por meio de uma avaliação externa, que é o SAEB. Então, sempre que se falar de avaliações externas, vamos entender que essas avaliações ela têm o objetivo de subsidiar políticas educacionais. Então, essas políticas, os dados do IDEB, apoiam a formulação de políticas por parte da União, estados e municípios, contribuindo para um planejamento mais eficaz. Então, assim, é um planejamento conjunto que acontece para poder essas políticas acontecerem. Outra funcionalidade do IDEB também é a transparência e controle social. O IDEB ele serve para poder mostrar a qualidade educacional nacional, estadual, municipal para a população. A população ela vai acompanhar a qualidade da educação por meio desse índice. Então, o IDEB ele promove essa transparência nos resultados educacionais, permite que a sociedade civil acompanhe a evolução da educação. Outra funcionalidade, a identificação de disparidades. Saber onde está melhor uma escola com melhor rendimento, com pior rendimento, onde está o município com melhor rendimento, com pior rendimento, onde está o estado com melhor, outro com pior, para poder desenvolver a política pública mais direcionada, direcionar recursos de uma forma mais equilibrada e que atenda a essas necessidades. Então, assim, ajuda a identificar as desigualdades na educação entre diferentes regiões, grupos sociais, permitindo intervenções direcionadas. Outra funcionalidade é focar no ensino médio, sendo que o ensino médio ele é a última etapa da educação básica. O ensino médio, os resultados do SAEB são utilizados para compor o IDEB nesse nível de ensino e assim saber como é que o aluno está saindo da rede pública, da rede aliás, dessa etapa de ensino médio, como é que ele está ingressando na universidade, no ensino superior. Então, o IDEB ele tem esse foco no ensino médio. Outro é desenvolver estratégias educacionais. Então, assim, sabendo que o índice ele vai indicar um raio-x dos dados educacionais de todo o país, ele vai fazer com que crie-se estratégias para poder melhor atender cada situação em que foi identificada. Então, ajuda a desenvolver estratégias que integrem conteúdos relevantes do currículo nacional, promovendo um ensino mais eficaz. Então, são essas as funcionalidades que o IDEB tem. Essas aqui são as principais, existem outras. Eu coloquei aqui as principais. E isso ajuda a entender como é que o IDEB funciona, como é que esse índice ele vai ajudar o desenvolvimento educacional e como é que ele vai ser trabalhado.
Como é que se calcula o IDEB? A gente já viu que o IDEB ele é a média IDEB, como é o índice, é igual à média de português e matemática obtida lá no SAEB vezes o fluxo escolar. O que é o fluxo escolar? O fluxo escolar, o fluxo escolar, ele é obtido por meio do censo, tá? O censo escolar, que ele vai abranger aprovação, reprovação e abandono. Então, para um IDEB, o índice de um IDEB de uma escola ser o melhor possível, o gestor, juntamente com sua equipe pedagógica e professores, eles têm que buscar garantir que não haja abandono, que não haja reprovação, para que possa ter uma aprovação melhor possível e, consequentemente, resultados para que essa nota padronizada, essa média, seja a melhor possível. Então, quando um número decai em detrimento de outro, a nota do IDEB, claro, vai diminuir. Então, o IDEB ele é calculado a partir da combinação de dois fatores, muito relevantes isso: a média de desempenho dos alunos em avaliações padronizadas, como o SAEB, e as taxas de aprovação escolar, que entra aqui também reprovação e abandono. Claro que a aprovação ela passa por esses dados. E a gente vai chamar isso aqui de fluxo, tá? Vamos tratar isso aqui como fluxo. A média de proficiência em língua portuguesa e matemática, SAEB, é 5. Aqui um exemplo, tá? Vamos aqui um exemplo. Nós temos um seguinte exemplo. A média de proficiência em português e matemática foi um 5. Isso aqui é a média geral. A taxa de aprovação no ano letivo foi de 90%. Então, vamos aqui entender como é que calcula o IDEB. A média de proficiência, o N, que a gente chama na fórmula, N vezes P, 5, que é uma escala que vai... Opa, perdão aqui. É uma escala que vai de 0 a 10, por exemplo. E a taxa de aprovação P é 90%. Só que a taxa, o P ele é um número de zero, entre 0 a 1. De 0 a 1. Então, se é 90%, ela vai ser 0,9. Isso vai ser sempre tratado no formato decimal. O 1 é quando é igual a 100%. Ok? Então, vamos aqui tratar a fórmula. Nós temos já a fórmula IDEB é igual a N vezes P. Nós já temos o N, que é 5, vezes o P, que é 0,9. Então, cálculos. Lembre-se bem, vocês têm que aprender a fazer cálculo. Eu não vou ensinar aqui a fazer cálculo, a multiplicação com número decimal. Vou multiplicar 5 vezes 0,9, que vai dar igual a 4,5. Então, nesta escola, o IDEB dela foi de 4,5. E aqui eu tenho um cálculo aqui, todo o cálculo já feito. Fiz aqui para que vocês pudessem entender melhor. Então, é desta maneira que a gente calcula o IDEB. Compreenderam? Onde IDEB é uma simples fórmula, N vezes P, onde N é a média da nota obtida no SAEB, média de português e matemática, que vai de 0 a 10, e o P, que é o fluxo escolar obtido por meio do censo, que são as taxas de aprovações, que vai de 0 a 1. Tá? Eu pego este resultado, multiplico N vezes P,
No caso aqui, a nota 5, que era a média padrão, a média encontrada, e o 0,9, que era o fluxo escolar. E assim, eu multiplicando, eu obtive um 4,5. E foi desta maneira que eu calculei o IDEB. Ok? Compreenderam? Vamos aqui então praticar. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, é um indicador que mede a qualidade do aprendizado nacional. Os dois componentes utilizados para calcular o IDEB são... Quais são os dois componentes? Nós acabamos de ver isso. Item A, taxa de desigualdade social e média da taxa de rendimento escolar. Taxa de desigualdade social, pessoal? Não. Taxa de analfabetismo de pessoas com uns 10 anos ou mais. Falamos sobre isso? Não, vou nem ler o resto. Taxa de distorção idade séria e taxa anual de alunos de língua portuguesa e matemática. Não se trata de distorção idade séria. Taxa de abandono escolar e a média dos alunos nas turmas de disciplina língua portuguesa e matemática. Não, olha, não é taxa de abandono escolar e muito menos média de alunos nas turmas. O que é que se calcula? É a taxa de aprovação e as médias de desempenho nos exames da prova Brasil e sistema. É uma questão antiga, viu? Ainda tratava a prova Brasil. Vamos calcular, vamos tratar isso aqui, as médias de desempenho nos exames do SAEB, ok? Então, é uma prova ainda, uma questão de 2017, ela aqui está abordando ainda a prova Brasil, que não existe mais, mas vamos tratar que a resposta é a taxa de aprovação, é o primeiro índice, que a gente também vai chamar de fluxo, porque não envolve somente aprovação, porque envolve aprovação, reprovação e abandono. A gente vai tratar isso aqui como fluxo. É o primeiro elemento. O segundo elemento é a média de português e matemática obtida na prova do SAEB. Então são esses dois elementos que vai ser utilizado para o cálculo do IDEB. Portanto, a alternativa é. Vamos aqui para a próxima questão. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, condutor da política pública para mensurar o desempenho do sistema educacional brasileiro, reúne em um só indicador os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação, que é o fluxo e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é o INEP. Esses estudos têm refletido problemas estruturais da educação básica brasileira, que precisam ser minimizados para que alcance níveis educacionais compatíveis com seu potencial desenvolvimento e para a garantia do direito educacional expresso na Constituição Federal. Projeta-se, também é uma questão que é um pouco mais antiga, tá? Projeta-se que em 2022 o IDEB do Brasil alcance 6. Infelizmente não alcançou, que é a média correspondente ao sistema educacional de qualidade, comparável dos países desenvolvidos. Eu até falei nisso durante a minha explicação sobre o IDEB. Olha aqui. A respeito do IDEB, avalie as afirmativas a seguir sobre o IDEB. Afirmativa 1. Vamos aqui. Os dados apresentados pelo INDEB integram os resultados de uma avaliação educacional do Brasil em larga escala. Olha aqui o que o item diz. Os dados apresentados pelo IDEB integram os resultados de uma avaliação educacional em larga escala? Sim. E que avaliação é essa? SAEB. Então, o primeiro item é verdadeiro. Segundo, os resultados da avaliação institucional nas escolas do ensino médio
tem como fonte de estudo o IDEB, gente, ele não é uma avaliação institucional, ele não é uma avaliação, ele é um índice. Então, os resultados da avaliação institucional nas escolas não são como fonte o IDEB. Então, ela é falsa, porque o IDEB não é uma prova, é um índice. Item 3. As informações do IDEB possibilitam o monitoramento da qualidade da educação pela sociedade brasileira. Nós vimos lá na nossa explicação que um dos elementos que o IDEB ele utiliza, aliás, que ele serve, é para monitoramento por parte da população civil, portanto, verdadeiro. Item 4. Um dos dados utilizados no estudo do IDEB é a taxa de aprovação, que mostra a progressão dos estudantes entre as etapas e anos do ensino fundamental e médio. Também é verdadeiro. Como nós vimos, é o fluxo vezes média. E fluxo é o quê? Utiliza o quê? A taxa de aprovação. Então diz que é um dos dados, não é o dado. Um dos dados é a taxa de aprovação. Portanto, nós temos aqui afirmativa correta 1, 3 e 4. E qual é o item que está correto? 1, 3 e 4. Alternativa. Ah, não, perdão. Aqui é 1, 2 e 4. Alternativa é. Alternativa é que mostra os itens 1, 3 e 4 como corretos. Vamos lá para a próxima? Vamos à próxima questão. Uma escola municipal apresenta um IDEB, Índice de Desenvolvimento Educacional, muito baixo. Numa reunião pedagógica, foram discutidas algumas ideias com o objetivo de se compreender esse indicador e tomar decisões em relação a como trabalhar na escola para melhorar. Nos itens a seguir estão explicadas algumas ideias discutidas, explicitadas algumas ideias discutidas. Vamos lá. O IDEB reúne num só indicador dois conceitos fundamentais: fluxo escolar e médio de desempenho das avaliações em larga escala realizada pelo INEP. Já vimos isso várias vezes e vimos que está correto. Os resultados do IDEB são divulgados a cada 2 anos pelo MEC? Cheque, correto. A cada 2 anos, primeiro que o IDEB ele é divulgado de acordo com a realização do SAEB. O SAEB é realizado sempre em anos ímpares e esse resultado aqui são resultados divulgados em anos pares, a cada 2 anos. Ok. Item 3. Os valores do IDEB são comparáveis entre escolas do mesmo estado? Aliás, olha aqui, só entre escolas do mesmo estado. Gente, cuidado nessas palavras que dão ideia de exclusão. Então, essas palavrinhas, quando tem questões, quando tem itens, nunca é do item correto. Ou então tá te levando a uma escorregadia, assim, a facilitar, aliás, a dificultar o seu acerto. Portanto, aqui está falso. Um fator que pode mascarar os resultados do IDEB quando o sistema de ensino retiver estudantes para obter resultados de melhor qualidade da prova Brasil. Não, pelo contrário. Então é falso. Se aqui ainda tratava de prova Brasil, se houvesse uma qualidade melhor nesse desempenho de prova, se os estudantes fossem retidos para poder obter melhores resultados, ela não mascarava, pelo contrário, melhoraria. Portanto, só temos aqui correto 1 e 2. E a alternativa que contém 1 e 2 é a alternativa B. Tá vendo como a gente resolve prova de questões, facilitando assim a sua compreensão? E é desta maneira que as bancas tratam sobre questões relacionadas ao IDEB. Vamos agora tratar uma com cálculo. Vocês precisam, nós estamos aqui vendo dados educacionais, vocês vão entender que há necessidade de saber um pouco de matemática. Eu não vou explicar a matemática em si, vou explicar o processo do cálculo, tá bom? Com base nos resultados e metas do IDEB,
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a rede municipal do município Macieira obteve um IDEB de 6,4 para os anos iniciais em 2015. Sabendo que a meta do IDEB em 2015 era 5,6, qual o percentual de superação em relação ao IDEB obtido pela escola? Primeiro vamos entender. A escola tinha uma meta que era 5,6. No entanto, ela alcançou um IDEB de 6,4. Ela cresceu, ela atingiu a meta. O que a pergunta ela precisa, o que a pergunta está pedindo? Para a gente identificar o percentual de superação dessa escola. Primeiro vamos entender assim, para a gente calcular o percentual de superação, esse percentual ele vai ser calculado em cima de quem? Em cima da meta. Ou seja, nós vamos saber o percentual de superação sobre 5,6. Para fazermos isso, primeiramente vamos entender qual foi a diferença de pontuação. Vamos calcular qual foi a diferença de pontuação que essa escola obteve em relação ao IDEB sobre a meta. Ó, 6,4 sobre menos 5,6. Então, vamos aqui tratar 14 menos 6, 8. 1, 5, 6, 6 menos 6, 0. 0,8. Ou seja, ela atingiu 0,8. Eu já poderia, se eu tivesse com muita pressa, eu poderia até às vezes, sim, eu estou resolvendo essa questão, aí eu já observo aqui e já marco aqui, alternativa A. Mas está incorreto, porque aqui eu não cheguei ainda no percentual. O que eu cheguei aqui? Eu cheguei apenas na diferença entre a nota que ela teve e a meta. Agora eu quero saber quantos por cento de 5,6 esse 0,8 representa. Então, vou calcular quantos por cento de 5,6 representa 0,8. 0,8 por cento de 5,6 dá o quê? Eu vou ter que fazer uma conta. Eu vou ter que dividir 0,8 por 5,6. Eu vou aqui pegar minha calculadora, que eu não vou fazer aqui o cálculo de forma aqui para. Então, assim, eu vou dividir 0,8 por 5,6. Eu vou obter o seguinte resultado: 0,14, 0,142, aproximadamente 0,14. Esse termo está em decimal. Para eu representar ele em percentual, eu vou multiplicar por 100 e dá igual a 14,2. Ou seja, 14% foi o percentual acrescido. E aqui está a resposta. Portanto, resposta correta, alternativa D. Ok? Então, chegamos aqui ao final de nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido como é que se calcula o IDEB, como é que o IDEB ele funciona na rede nacional, nas redes de ensino de todo o Brasil e quais suas funcionalidades. A nossa aula explicava sobre isso. Portanto, peço que vocês repitam se tiver dúvida, leiam, releiam, tira print daquele mapa mental e busque aprender da melhor forma. Portanto, vamos aqui finalizando. Até a próxima.